Ô, Paty, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí vocês separaram e ele começou a ter direito a ver os filhos. No início eu nunca nem proibi, deixei em aberto. Ele que não ia mesmo, lá em Salvador. Tá. Ia raramente. Porque aí começou. Porque depois teve outras agressões. Teve só uma. Uma antes dessa. Sim. Que já foi em São José dos Campos. Tá. Que foi na frente das crianças. Nossa. Antes dessa fatídica, Isso. dessa aqui. Após a separação, teve um fato que eu fui buscar as crianças na casa dele, num prédio que ele morava. Eu coloquei 3 atrás, que eu tava sem as cadeirinhas, e uma na frente. Uhum. A Maia na frente porque ela não tem controle, então eu coloco o cinto ali, que eu tava sem cadeirinha. E ele abriu a porta de trás e falou assim, pô, deixa eu ficar um pouco mais com as crianças. Só que eu tinha um aniversário pra ir, tinha compromisso. Falei, não dá. O juiz determinou até as 5 da tarde, eu tenho um compromisso com eles. 6 horas e eu tenho que dar banho. Não, eu quero ficar com eles. Aí eu coloquei o braço pra trás. Falei, fecha a porta, eu não vou deixar porque eu tenho compromisso. Aí Mas, ele grudou meu braço. Desculpa te cortar, mas não foi uma coisa nesse tom? Já num tom violento? Não foi violento porque as crianças estavam ali. Ah, tá. Então ele fazia, ele resguardava nesse Ele sentido. tinha esse autocontrole na violência. Então, de novo Bem a gente pensado. vai falar na questão da psicopatia. Ele tinha esse Porque o psicopata autocontrole. ele tem um autocontrole tremendo. Na frente das crianças, então, assim, teve esse controle. O problema é que eu fiz assim com o braço pra trás, ele pegou meu braço e começou a trazer pra quebrar. Eita! E aí, foi na frente das crianças, eu falei, solta o meu braço agora que você tá machucando. E foi o Leonardo, que aconteceu essa cena hoje do tênis, que falou, você tá machucando a minha mãe. Aí ele soltou. Mas na hora que ele soltou, eu já não sentia mais meu braço, assim. Então, era Imagina, uma dor. E foi brutamontes. feito boletim de ocorrência nisso. Ah, e você foi e fez. Deixei meus filhos em casa, fiz o boletim de ocorrência e depois eu fui pra festa. Mas, meu Deus, como é que fica esse autocontrole de passar por uma violência, levar os filhos, Você foi segurando muita coisa também, né? Então, mas assim, justiça a gente não explica do Brasil menos ainda. Porque Boa eu fiz repita essa protetiva. frase. Justiça a gente não explica. Do Brasil, no Brasil, menos ainda. Adorei. Então, eu consegui uma protetiva nesse dia e o juiz determinou que, como ele estava sem carro, que eu levasse os meus filhos para o agressor. Mesmo com uma protetiva, tipo assim, a protetiva não servia na hora de levar. Mas ele não tinha carro? Não, nessa época não. Ele vendeu o carro dele, mas assim, já tinha tudo na cabeça dele. Porque o meu carro quando nós nos conhecemos, eu tinha um carro simples, mas eu vendi, dei todo o dinheiro na conta dele. Ok. Mas era, acho que 17 mil, não mais do que isso. E quando ele falou assim, olha, vende o teu carro, porque eu treino e ele tinha uma Sorento, eu acho. Ele falou assim, você fica com o carro. Eu não preciso, eu vou com outro jogador treinar, então a gente não tem necessidade de ter 2 carros. Quando a nossa situação melhorar, eu te dou um carro. Falei, ok, isso eu tinha quase 29. Quando eu fiz 30 anos, eu estava grávida dos quadrigêmeos. Ele fez uma festa surpresa para mim de 30 anos, que era como se fosse uma festa de aniversário, porém chá de bebê. Tá. E com tudo que eu gostava, ele teve toda essa preocupação e um carro zero na festa. Era um HB20 sedã. Na época, eu tinha acabado de lançar. E ele me deu esse carro. Porém, como ele comprou na época em que eu estava de repouso absoluto, estava tudo no nome dele. E ele falou, deixa no meu nome por conta de imposto de renda. Falei, nunca, né? Quando a gente estava para voltar para cá, entre Rio de Janeiro e São José dos Campos, ele trocou esse carro por uma Fremont. De 7 lugares para que eu Sim. pudesse viajar com as crianças. E ele tinha um Jeep Renegade, né? Ele tinha uma dessa. Quando ele chegou em São José, ele se endividou em alguma coisa, vendeu o carro. Em alguma coisa o quê? Ai, não sei. Vamos tentar saber o que é se endividar. Não sei. Aí tem coisa ruim. Vendeu o carro. Senti que tem coisa ruim. Ele Isso aí vendeu o vem de carro uma para pagar coisa. uma dívida? Eu acredito, porque ele tem uma casa em Bauru. Eu acredito que ele estava a quitar as dívidas da construção de Bauru, que na época ele começou a construir para que morássemos lá, era toda adaptada, chuveiro, porta, tanto chuveiro para ele, que ele é muito alto, porta para cadeira de roda, a casa era térrea, era 400 metros de área construída, Tá. então era uma casa gigante, era rampas, então assim, ele construiu pensando que ali, aposentando, nós iríamos morar ali. E essa casa tá com quem? Essa casa está alugada hoje em dia, mas é dele ainda. E está à venda.
E o dinheiro do aluguel você não tem direito? Não, nós casamos com total separação de bens. Eu só tenho direito Até a você 3 ficar mais salários. rica, eu tô sentindo. É Deus melhor quiser. agora, vai ficar mais sim, rica, vai ganhar sim, dinheiro, vai sim. vai ser a porta-voz das mulheres agredidas, vamos fazer uma ONG, e ele que vai se lascar, que eu tenho o nome dele todo, eu vou na Mãe de Santo babado. Pronto, falei. Continua, Paty, e aí? Então, assim, ele tem... Nós casamos com total separação de bens porque ele justificava que a ex-mulher era errada, porque quando se separaram, ela tomou metade. Hoje, eu acho que ela deveria tomar inteiro. Na época, eu falava, não acredito que ela fez isso. Mas por que ela fez isso? Não, porque ela que é Hoje sem você sabe por vergonha, quê, né? ela que é a louca. Claro que não, ele que aprontou. Então, assim, ele teve esse cuidado e eu, como eu amava, eu não me importava pelas coisas dele. Dane-se, ele que trabalhou é dele. No entanto, hoje eu moro numa casa que é dele. Entre aspas, né? Porque é dos meus filhos também. Claro. Mas quando a gente se separou, ele me enganou quando eu morava em Salvador, que a casa estava liberada. Quando eu cheguei no aeroporto, a casa não estava liberada. E eu fiquei no aeroporto com as crianças. Mas que mentiroso, gente. Olha, Pois é. Mano, mas nem a novela Império é assim. Mas Não, nem não, o ele- Maurílio é assim com a Maria Marta Medeiros. Tô chocado em Cristo. O Continue. que é Império? O que é? É a a novela novela, dos que eu nove. vejo na clínica. Novela. Entendi. É que eu não Enfim, assisto. quando liberou essa casa onde eu moro hoje, ele deixou eu morar com as crianças. Mas na audiência de separação, ele não quis passar pro nome das crianças. Não quis. Uai, Tá no nome dele. A hora que ele tiver um surto... vendeu. Não, lá- ele pode não vender, mas ele pode pedir de volta a casa. Bom.